New Orleans, 1931. A cidade pulsava com uma vida cheia de música e segredos. Nos becos, o jazz dançava com a escuridão, mas às margens dos pântanos que abraçavam a cidade, a música cessava e apenas o som viscoso da morte preenchia o ar. Lá, entre as águas escuras e os cipresses retorcidos, uma lenda nascia. Uma lenda escrita em sangue, dor e carne despedaçada. Seu nome era Victor Boudreaux. Victor era uma aberração, nascido de um romance incestuoso entre irmãos exilados no coração do pântano. Sua aparência refletia o pecado que o trouxe ao mundo. A pele manchada por deformidades, os olhos leitosos e vazios de humanidade, e as mãos, enormes, calosas e sempre sujas de sangue, faziam dele uma criatura que as crianças sussurravam em seus pesadelos. Desde jovem, ele aprendeu que a dor era a linguagem universal, e as criaturas do pântano, humanas ou não, eram suas primeiras lições. Victor tornou-se um assassino em série porque não sabia ser outra coisa. Ele não matava por vingança, prazer ou ganho material. Ele matava porque era isso que o mundo esperava dele. Suas vítimas, geralmente desafortunados, viajantes ou moradores das margens do pântano, eram encontradas em pedaços. A pele arrancada, os ossos expostos como troféus grotescos, e os corpos sempre arranjados em posturas de angústia, como se suas almas ainda clamassem por misericórdia. Ele é lembrado como o monstro de carne e lâminas, um nome que se espalhou com os ventos, apodrecidos que vinham dos pântanos. Porém, nem mesmo um monstro como Victor é imortal. Seu reinado de terror chegou ao fim em uma noite chuvosa, quando ele subestimou uma de suas vítimas, Jason Leclerc, um homem que perdeu a família para as garras de Victor. Planejou meticulosamente sua vingança. Victor, arrogante em sua monstruosidade, não viu o golpe vindo. Jason o atraiu para uma armadilha, uma cabana abandonada nos confins do pântano. E ali, em meio ao cheiro de podridão e o som da chuva batendo no telhado de zinco, a caça se inverteu. Jason lutou como um homem possuído por demônios. Ele desferiu golpes com uma raiva quase divina e, finalmente, Victor foi derrubado. Mas Jason não parou. Ele continuou a bater, esmagar e rasgar até que não sobrasse nada, além de uma poça sangrenta no chão. Jason pensou que aquilo era o fim. Ele queimou os restos de Victor e abandonou o pântano, acreditando que havia destruído o mal para sempre. Mas o pântano tem suas próprias regras. Entre as cinzas do assassino, algo permaneceu. Uma energia negra, uma fome insaciável que se recusava a morrer. Essa energia encontrou um novo receptáculo. Um antigo tabuleiro Ouija, enterrado na cabana onde Victor encontrou seu fim. Ninguém sabe como ou porquê, mas o tabuleiro tornou-se uma porta, um elo entre o mundo dos vivos e a entidade grotesca que Victor havia se tornado. O tabuleiro permaneceu adormecido por anos, até que uma família de forasteiros, fascinada pela história macabra da casa, decidiu comprá-la. Eles eram adultos, céticos e curiosos, acreditando que o passado era apenas uma coleção de lendas exageradas. Mas quando eles encontraram o tabuleiro Ouija escondido sob o assoalho apodrecido, eles despertaram algo que nunca deveria ter sido perturbado. O pântano esperava, e Victor também. A casa era uma estrutura decadente afundada no isolamento do pântano. Suas janelas quebradas e paredes cobertas de mofo sussurravam segredos de horror aos que ousavam entrar. Charles e Evelyn Carter, acompanhados por seus amigos Henry e Margaret, não se intimidaram. Para eles, a casa era um desafio,
um quebra-cabeça arquitetônico a ser restaurado. Charles, um engenheiro apaixonado por construções antigas, viu potencial onde outros viam ruínas. Mas o que ele não sabia era que a casa via nele algo mais: uma presa. Durante os primeiros dias, nada parecia fora do comum. A equipe de trabalhadores, contratados para limpar o lugar, reclamava do cheiro ácido que impregnava o ar e da sensação de estar sendo observados. Mas Charles o dispensava como supersticiosos. No entanto, na terceira noite, Evelyn encontrou o tabuleiro, escondido sob uma tábua solta no quarto principal. O objeto parecia emanar uma energia pulsante. A madeira estava gasta, mas as inscrições eram nítidas, como se o tempo não pudesse tocá-las. Uma aurora negra parecia envolver o artefato, mas Evelyn, intrigada, o levou para a sala. É apenas um jogo, ela pensou enquanto colocava o tabuleiro sobre a mesa. Mas o tabuleiro não era um jogo, era uma armadilha. Naquela noite, o grupo decidiu experimentar o Ouija. Mesmo com o ceticismo inicial de Charles e Henry, a curiosidade venceu. As velas lançavam sombras dançarinas nas paredes, enquanto os quatro sentavam-se ao redor da mesa. Evelyn colocou as mãos sobre o planchete, e o frio imediato que percorreu seu corpo foi ignorado como uma mera sugestão de sua mente. Quando a primeira pergunta foi feita: "Há alguém aqui?", o planchete moveu-se lentamente, mas com uma força irresistível. Ele deslizou pelas letras, formando uma palavra que gelou o sangue de todos: Victor. Ao invocar seu nome, o grupo quebrou o selo e libertou a entidade que aguardava, faminta do outro lado. Victor não era mais humano. Ele era uma manifestação de pura malevolência, um predador sedento por destruição. E agora ele estava livre. A primeira morte aconteceu na madrugada seguinte. Margaret, a mais espiritual do grupo, acordou ao ouvir um choro baixo vindo do andar de baixo. Pensando ser Evelyn, ela desceu as escadas em busca da amiga. A sala de estar estava escura, iluminada apenas pelas brasas moribundas da lareira. O tabuleiro Ouija estava exatamente onde haviam deixado, mas algo estava errado. O planchete não estava mais sobre o tabuleiro. Estava no chão, apontando para a entrada da cozinha. Margaret hesitou, mas a curiosidade foi mais forte. Ela entrou na cozinha, onde um cheiro nauseante a fez engasgar. Ao acender a luz, o horror se revelou. Uma massa pulsante de carne estava pendurada no teto, como um grotesco casulo. Antes que pudesse gritar, algo se moveu na escuridão. Garras afiadas atravessaram seu peito, arrancando-lhe o coração em um movimento brutal. Margaret caiu no chão, seus olhos arregalados fixos no vazio, enquanto o sangue se espalhava em poças que pareciam formar palavras. Eu voltei. A ausência de Margaret foi notada no café da manhã seguinte. Evelyn e Henry estranharam seu desaparecimento, mas Charles, sempre prático, insistiu que ela devia ter saído para explorar os arredores. Ela comentou comigo ontem sobre querer ver o pântano mais de perto, disse ele, tentando convencer mais a si mesmo do que os outros. Mas Evelyn sentia algo errado. A noite anterior havia deixado uma inquietação que ela não conseguia ignorar. Decidiu procurar Margaret pela casa, subindo para os quartos superiores. À medida que subia, um cheiro acre e insuportável aumentava. Ao empurrar a porta do banheiro do andar superior, ela a encontrou. Margaret estava pendurada pelo teto, presa por cordas feitas de carne trançada. Seus olhos haviam sido removidos, deixando apenas cavidades negras e vazias. No espelho trincado, uma mensagem estava escrita em sangue em garranchos grotescos. Ele os quer todos. Evelyn gritou, mas ao virar-se para fugir,
tropeçou em algo no chão. Uma pequena tigela cheia de dentes humanos, cada um impecavelmente limpo. O grupo começava a desmoronar. Charles e Henry, mesmo céticos, não podiam ignorar o desaparecimento de Margaret e a histeria de Evelyn. Naquela noite, trancaram todas as portas e janelas, tentando criar uma falsa sensação de segurança. Charles, determinado a provar que nada sobrenatural estava acontecendo, decidiu investigar o tabuleiro Ouija sozinho. Enquanto Evelyn e Henry dormiam, Charles voltou para a sala onde o tabuleiro repousava. Ele acendeu uma única vela e sentou-se, encarando o objeto com desdém. "Isso não passa de superstição barata", murmurou, colocando as mãos sobre o planchete. Ele perguntou em tom de desafio: "Você é real?" O planchete começou a se mover. Charles tentou controlar sua respiração, mas o suor escorria por sua testa. A mensagem que se formou diante dele foi clara: "Atrás de você." Antes que pudesse reagir, uma presença o agarrou pelas costas. Unhas afiadas cravaram-se em sua carne, levantando-o do chão como se fosse um boneco de pano. Evelyn e Henry acordaram com os gritos de agonia, correndo para a sala apenas para encontrar Charles empalado na parede, seus órgãos internos espalhados pelo chão em um macabro mosaico. Evelyn tremia descontroladamente enquanto encarava o corpo de Charles. Ela tentou rezar, mas cada palavra morria em seus lábios, sufocada pelo peso da presença maligna que parecia preenchê-la. Henry, atordoado pelo horror, insistiu que fugissem. "Temos que sair daqui agora", ele disse, puxando Evelyn em direção à porta da frente. Mas o pântano parecia conspirar contra eles. O barco que os trouxera havia sumido, deixando apenas as águas negras e a vegetação ameaçadora. "Victor não quer que fujamos. Ele quer que terminemos o jogo", sussurrou Evelyn, seus olhos fixos no tabuleiro Ouija, que agora brilhava com uma luz espectral. Henry tentou destruir o tabuleiro, golpeando com um pedaço de madeira, mas no momento em que a madeira tocou o objeto, ele foi arremessado para trás, batendo violentamente contra a parede. Evelyn correu para ele, mas foi tardiamente. Algo invisível puxou Henry pelo chão, arrastando-o para o escuro enquanto ele gritava por ajuda. O som de ossos se quebrando e carne sendo rasgada ecoou pela casa. Evelyn, agora sozinha, compreendeu que não havia escapatória. Ela se aproximou do tabuleiro Ouija, sabendo que precisava enfrentá-lo. Com as mãos trêmulas, perguntou: "O que você quer?" O planchete respondeu imediatamente: "Você." Victor emergiu das sombras, sua forma grotesca e pulsante de carne e dor. Antes que pudesse reagir, Evelyn sentiu garras atravessarem seu abdômen. Enquanto a vida se esvaía, ela viu sua própria alma sendo absorvida pelo tabuleiro, tornando-se parte dele. No dia seguinte, a casa estava vazia. O tabuleiro repousava no centro da sala, aguardando por sua próxima presa.